Oi, gente, meu nome é Ingrid, para quem não me conhece, tudo bom? Eu sou monitora de Direito Constitucional e eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre organização do Estado. A gente vai falar um pouquinho sobre a organização do Estado brasileiro, vamos falar um pouquinho das diferenças entre a organização do Estado brasileiro para outros estados, vamos falar da forma de governo, do sistema de governo, como um estado pode se fundir com outro, ou surgir um estado novo, enfim, são os temas que a gente vai abordar hoje. Mas antes de começar, eu queria convidar vocês que estão assistindo a monitoria e ainda não são assinantes do Master OAB para assinarem o material. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Nós trabalhamos num sistema parecido com o do Netflix, então a gente tem várias aulas que ficam disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser, o tempo que quiser, e aí você pode assistir as aulas anotando, dando pause e enfim. A gente tem material das aulas, a gente tem raio-x para você ver o que cai mais, o que cai menos, para você saber como ter um estudo focado. Então eu acho interessante você assinar, se você ainda não assinou, é R$ 69,90, 2 vezes R$ 69,90 só, e aí você assina por 2 meses, eu acho que vai valer muito a pena, você não vai se arrepender, tá bom? E para a gente começar a trabalhar a nossa matéria de hoje, que é a organização do Estado, eu queria começar perguntando para vocês que estão aí no chat comigo, já vou ver rapidinho agora quem é, e eu queria começar perguntando para vocês qual é o estado e o município que vocês moram, porque a gente vai ver que a gente vai trabalhar com os estados e os municípios brasileiros. Então eu quero saber, para eu conhecer um pouquinho melhor vocês e também para a gente ter uma interação com essa matéria, para a gente olhar a matéria mais dentro da nossa vida mesmo, eu gostaria de saber onde é que vocês moram, qual é o estado e município de vocês, tá bom? E aí, enquanto vocês vão me respondendo no chat, se vocês puderem, eu vou mostrar para vocês por que eu escolhi falar desse tema hoje. Se puder pôr o slide, por favor. Bom, eu tenho abordado os temas que mais caem na OAB. E organização do Estado é o segundo tema que mais cai na OAB. Para quem já viu nas monitorias anteriores, está disponível no YouTube, eu falei sobre processo legislativo, sobre controle de constitucionalidade e hoje estou falando sobre organização do Estado. Tá legal? Pode voltar para mim, por favor, eu vou olhar aqui o chat para ver. Bom, por enquanto ainda não... O chat tem um delayzinho, então por enquanto aqui ainda não vi ninguém falando de onde é. Se puderem falar para ajudar, para participar. Então vamos passar para a matéria mesmo. A primeira coisa que eu vou falar para vocês sobre a organização do Estado brasileiro é que nós somos... Eu vou escrever aqui. Nós somos uma federação. E aí, põe o slide, por favor. Eu vou mostrar para vocês que a federação vai ser uma união indissolúvel entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Gente, por que união indissolúvel? A gente vai ver aí embaixo. Porque é a vedação do chamado direito de secessão, certo? Isso está lá no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e de direito e tem como fundamentos, e ele continua. Volta para mim. Gente, a vedação do direito de secessão, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por conta de ser uma federação, o Brasil é formado pela união indissolúvel dos entes federados. O que significa isso? Quer dizer que os entes federados, eles não têm o direito de querer se desligar do Brasil, da federação, da República Federativa Brasileira. Eles não têm esse direito de secessão, eles fazem parte e é assim que tem que ser. Agora, o que significa ser uma federação? Significa que você é formado por vários entes e esses entes eles têm autonomia, eles têm governo próprio e eles têm uma série de prerrogativas constitucionais de gerência deles mesmos. A gente vai ver mais à frente um pouquinho o conceito de soberania um pouco melhor, mas a princípio a gente precisa ter em mente que o Estado brasileiro é uma federação formada pela união indissolúvel entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal.
É muito importante a gente ter isso em mente sempre. E aí, daí vem, a gente já sabe que o Brasil, a gente vive na república, em uma república federativa, certo? Então aí vem o federativa. O república, a gente vai ver já já também, porque também faz parte dessa nossa conversinha legal de hoje, tá? Próximo slide. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a forma de governo, e eu vou dar um macetinho para vocês, mas antes da gente começar a analisar mais profundamente, eu vou mostrar para vocês que a gente tem como forma de governo a monarquia, a aristocracia e a república. E o Brasil, como nós já sabemos, é uma república. Pode voltar para mim, por favor. Eu vou olhar aqui o chat. Ah, vamos ver, ó, a galera falou de onde é. Nossa, que legal, tem gente de tudo quanto é lugar. Gente, obrigada pela participação, tá bom? Ingrid França, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Já fui lá várias vezes, pertinho de mim. Gente, eu também sou do Rio de Janeiro, eu sou do estado do Rio de Janeiro, também do município do Rio de Janeiro. Juliane Prestes, de Votorantim, São Paulo. Caramba, bem legal. Charqueadas, Rio Grande do Sul, Maria Moraes. Convidado 966. É de Mandaguari, no Paraná. Caramba, bem legal, gente bastante diversificada, de lugares diferentes. E é bem legal ter vocês aqui, eu espero que vocês consigam entender onde se encaixa o município de vocês, o estado de vocês, dentro de toda essa organização brasileira, junto comigo, tá bom? Então, voltando pro... Não, nem vou voltar para o slide, vou falar direto sobre o que a gente falou agora. A gente falou de forma de governo e a gente vai ver que é bem comum, é bem recorrente, que as pessoas confundam forma de governo com sistema de governo, que é o que a gente vai ver adiante. É bem comum isso. Então, eu já vou passar isso daqui para vocês, mostrando que eles são diferentes. E forma de governo, como a gente viu, a gente tem monarquia, que é o governo de um só. E aí, monarquia, governo de um só. Na monarquia, os poderes são concentrados nas mãos de um rei, certo? Todo mundo conhece a monarquia. O que é a aristocracia? A aristocracia é quando o poder está reunido nas mãos de um grupo de pessoas. Geralmente, historicamente, havia uma elite que comandava o poder local e aí havia uma aristocracia. E a gente tem a república. A república é o governo de todo mundo. Quem governa na República Federativa Brasileira? Nós, por meio dos nossos representantes, certo? Então, a forma de governo é nada mais nada menos do que o modo, a forma pelo qual as instituições elas vão funcionar dentro da organização do Estado. Então, como essas instituições vão funcionar? Bom, aqui na República, o poder é de todo mundo, todos nós participamos, elegemos os nossos candidatos e com isso nós somos representados. Então, a forma de governo que a gente vive é a republicana. E aí, um macetinho bem bobinho, mas que ajuda a memorizar, é a gente pensar... A gente pensa assim, ó, é bem infantil, mas funciona. E aí, forma de governo. Estão vendo? A república é fogo, a gente pensa fogo, forma de governo, e a gente grava que quando a gente fala de forma de governo, a gente está falando de monarquia, aristocracia e república, e nós vivemos sob a forma republicana, tá bom? Então, ó, mais uma pessoa falou aqui, mais gente falou, Mariana Portela falou que é do Recife, convidado 356 falou que é de Osasco, São Paulo, e a Juliana Joinville. Gente, bem legal, muito bom ter vocês aqui. E aí, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá tudo certo? Tá fácil de acompanhar? Voltando para os slides, então. Como nós já vimos a forma de governo, agora a gente vai ver o outro... não, peraí. Rapidinho, pode tirar dos slides. Tem que... Pode pôr nos slides. Pronto, forma de governo, a gente vai ver o sistema de governo, que é isso daqui que eu falei para vocês. Sistema de governo, ele pode ser três tipos. O presidencialismo,
o parlamentarismo e o semipresidencialismo. O Brasil é presidencialista, como a gente já sabe, certo? Gente, o que é o presidencialismo? Volta para cá. Presidencialismo é realmente a forma de governo comum nas repúblicas. O que acontece aqui? Aqui, no sistema de governo, o Brasil é presidencialista, a gente vai ver que ele é mais pautado na forma como os poderes se relacionam entre si, sobretudo os poderes legislativo e executivo. Certo? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que no presidencialismo a gente tem a figura do chefe de governo e do chefe de Estado concentrada em uma só pessoa. Então, no presidencialismo, a gente tem o presidente, e o presidente, ele concentra dentro dele as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Isso é o principal que a gente precisa pensar quando a gente fala de presidencialismo. Porque é aí que o presidencialismo ele vai se diferenciar dos outros sistemas de governo. Então, depois do presidencialismo, a gente vai ter o parlamentarismo. Gente, o Brasil ele não é parlamentarista, já foi em alguns momentos da história, mas a gente chamava de parlamentarismo às avessas, em alguns casos, porque era um parlamentarismo meio esquisito, mas o Brasil foi parlamentarista já, mais ou menos, de uma forma meio estranha, mas foi. Mas o Brasil é presidencialista, mas eu vou explicar o parlamentarismo porque eu acho importante a gente ter em mente, explicar bem em passando mesmo, para a gente saber diferenciar, entender por que nós somos presidencialistas, o que é um país que tem um regime parlamentarista, como ele se diferencia do nosso. Como eu falei para vocês, isso daqui é a forma como os poderes se relacionam entre si. O sistema de governo tem a ver com isso, sobretudo os poderes executivo e legislativo. Qual é a diferença crucial do parlamentarismo para o presidencialismo? Vocês já devem saber, mas eu vou repetir. É que no parlamentarismo existe um chefe de governo e um chefe de Estado. E eles são pessoas diferentes, tá bom? E aí, o chefe de governo no parlamentarismo vai ser a figura do primeiro-ministro. Onde é que a gente vai ver o parlamentarismo? A gente vai ver o parlamentarismo na Inglaterra, em outros lugares, no Canadá. O exemplo mais conhecido é da Inglaterra. Então, o chefe de governo é o primeiro-ministro e a gente tem um chefe de Estado. E aí, o chefe de Estado ele pode ser um rei, ele pode ser mesmo um presidente, mas aí essa palavra presidente vai estar... Se a palavra presidente aqui, como chefe de Estado, aparecer no parlamentarismo, ela vai aparecer descaracterizada. Não é igual ao presidente do presidencialismo. Por quê? Porque no parlamentarismo, o que é importante demais a gente não esquecer, é que no parlamentarismo, o chefe de Estado, ele é uma figura figurativa, ele ocupa um papel simplesmente figurativo, ou seja, ele vai representar aquele país internacionalmente, mas ele não vai governar, porque quem vai governar efetivamente é o chefe de governo. E aí, as pessoas que preferem o parlamentarismo, eles dizem que o parlamentarismo é mais flexível do que o presidencialismo. Em situações de crise política, é mais fácil haver a destituição do parlamento, você tirar o primeiro-ministro. E quem prefere o presidencialismo costuma dizer que o presidencialismo é melhor porque há uma melhor separação de poderes, então os poderes acabam sendo mais equilibrados. Seria tudo muito fácil se separasse por aqui, mas não é difícil ainda não. Mas entrou uma mistura que a gente chama de semipresidencialismo, que é a mistureba aqui. O que é o semipresidencialismo? Como eu mostrei para vocês no slide. O semipresidencialismo ele vai misturar alguns elementos do presidencialismo com alguns elementos do parlamentarismo. Aqui no semipresidencialismo a gente vai ter duas pessoas diferentes, como acontece no parlamentarismo, um chefe de governo e um chefe de Estado. Só que no semipresidencialismo, o chefe de Estado ele não é uma figura simplesmente ilustrativa daquele lugar. Aqui no semipresidencialismo, o chefe de Estado ele tem funções importantes até demais, motivo pelo qual algumas pessoas criticam o semipresidencialismo, dizendo que o semipresidencialismo atribui poderes demais e está sujeito à arbitrariedade porque atribui poderes demais ao chefe de Estado, como, por exemplo, o poder de dissolver o parlamento quando ele quiser. Então, o semipresidencialismo é uma figura híbrida,
desses dois, mas o que é mais importante pra gente, a gente tem em mente que a gente adota o presidencialismo. Ok? Vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem novidade. Obrigada, gente, pelo carinho, muito bom ler isso. Ah, a gente vai falar, a Mariana perguntou, e as ditaduras entram em que sistema? Bom, a gente vai falar daqui a pouco de regime de governo e a gente vai ver as ditaduras se encaixando ali dentro. Mas eu posso dizer para vocês que as ditaduras, os regimes de governo mais rígidos, menos democráticos, costumam ser mais as formas de governo menos democráticas costumam ser mais as monarquias, historicamente. Mas a gente vai ver que falar sobre falta de democracia, Mariana, falar sobre ditadura, entra um pouquinho em outro aspecto que não é forma de governo nem sistema de governo, sai desse binômio, que é o regime de governo, que a gente vai ver. Deixa eu só conferir aqui, no próximo slide, pode botar. Regime de governo. E aí a gente vai ver que como regime de governo a gente tem dois. Muito legal você ter adiantado o assunto, é muito bom isso quando acontece essa interação, que é a democracia e o autoritarismo, e aí no autoritarismo entra a ditadura que você falou, pode voltar para mim. A democracia, o Brasil é considerado como regime de governo. Então, a gente tem aqui, eu vou botar em vermelho, para não fazer confusão, porque meu quadro já não é muito bonito. Forma de governo, sistema de governo, e a gente vai ter o regime de governo, e no regime de governo a gente vai ver que vai aparecer a ditadura e a democracia, e a gente considera, a gente entende que o Brasil ele seja uma democracia. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição bem democrática mesmo. Certo? E a democracia é o quê? A democracia nada mais nada menos do que a soberania popular. Então, na democracia, quem tem poder é o povo. Na democracia, nós vamos votar, nós vamos eleger nossos representantes, mas nossos representantes, eles têm os poderes deles limitados pela nossa vontade, porque a vontade popular é soberana. Enquanto que nos regimes autoritários isso não vai acontecer. Agora, a gente tem regimes autoritários a gente tem regimes autoritários no presidencialismo, no parlamentarismo pode haver no presidencialismo. Por quê? Porque isso é uma outra esfera. Não está exatamente dentro da forma de governo, dentro do sistema de governo, mas é um regime de governo. O que pode acontecer é ser mais comum que o autoritarismo apareça em determinada forma de governo do que em outra. Mas são coisas distintas. E foi legal essa sua pergunta, obrigada pela participação. E então a gente, quando fala do Brasil, a gente fala da forma de governo republicana. Ah, eu não dei pra vocês o macete, vou falar aqui do sistema de governo. Gente, é um macete muito bobinho? Mas ajuda, de verdade. Sistema de governo. Sigo. E aí a gente fala sigo, vou botar em azul. Sigo o presidente, pronto, bem bobinho. Mas a gente vai saber que o nosso sistema de governo é presidencialista. Então a gente pensa em forma de governo, a república é fogo, sistema de governo, sigo o presidente. Parece assim, nossa, isso é tão fácil de memorizar, para que esse macete? Mas, gente, não é tão fácil assim, a gente confunde sempre, volta e meia. Eu vejo gente confundindo isso, eu mesma tive uma dificuldade para memorizar o que era cada coisa. Então vamos ver aqui no chat como é que tá. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês estão falando aqui dos slides, né? Uma coisa que eu quero falar pra vocês, os slides, eles ficam disponíveis no site, se não me engano, pra quem é cadastrado. Então, não precisa se preocupar. E o meu quadro tá uma bagunça só, mas essas informações que tem aqui, elas estão nos slides, tá bom? E aí, falando em slides, vamos pra eles. Porque agora a gente vai falar sobre os conceitos de soberania e autonomia, que são muito importantes quando a gente está falando sobre essa matéria. E a gente vai ver que a soberania ela aparece no plano internacional. E quem é soberano é a República Federativa do Brasil. E eu coloquei União ou República Federativa do Brasil, mas eu vou explicar melhor por quê. E vou dizer para vocês que vocês prefiram falar República Federativa do Brasil como soberano. E no plano interno, a gente tem a autonomia. E a autonomia no plano interno, ela é a autonomia dos entes federados, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí, só para fazer uma observaçãozinha para vocês,
de que os territórios eles sequer têm autonomia, certo? Eles são autarquias federais e eles não são autônomos. Então, volta para mim, por favor. Gente, apenas a República Federativa Brasileira, ela é soberana. E aí há quem diga que a União, enquanto representante da República Federativa Brasileira, no plano internacional vai ser soberana. Falar isso é muito perigoso, porque a União, ela é um ente federativo. E no plano interno, a União, ela não é dotada de soberania, mas ela é dotada apenas de autonomia. O que é isso? Ela tem capacidade de gerência, a gente vai ver mais quais são as facetas da autonomia, mas ela pode criar suas próprias leis, ela tem o seu próprio governo, ela não está subordinada ao governo, da mesma forma que os estados não estão subordinados ao governo da administração central. Então a gente tem essa autonomia, mas a gente não tem soberania. Quando a gente fala em soberania, a gente está falando do plano internacional. Quem tem soberania? Quem tem soberania são os estados, enquanto o Brasil ele é soberano. A República Federativa Brasileira ela é soberana. Falar que a União é soberana enquanto representante da República Federativa Brasileira é uma coisa que acontece. Há quem diga isso, mas é perigoso. Eu prefiro que a gente fique aqui com a ideia de que a República Federativa Brasileira ela é soberana e que os entes eles são apenas autônomos. Eles têm autonomia e essa autonomia se reflete no plano interno, ou seja, dentro de casa, cada um pode gerir o seu espaço. Então, a mesma coisa que dentro da sua casa, sua mãe fala, olha, Mariana, o seu quarto você geria na sua casa, não sei se você mora sozinha, mora com a sua mãe, mas sua mãe fala, o seu quarto você gere. As regras do seu quarto você vai estabelecer. E ali, naquele espaço do seu quarto, você tem autonomia. Isso não quer dizer que você é soberano, que você pode fazer o que você quiser, tacar uma bomba no seu quarto. Quem tem soberania apenas no Brasil, e essa soberania vai valer para o plano internacional, para a forma como os outros estados olham o Brasil, é a República Federativa Brasileira. Os entes, eles têm apenas autonomia. E aí, eu vou passar aqui nos slides, pode botar, por favor, que a gente vai ver em que resvala a autonomia dos entes federados. Implica em auto-organização, e auto-organização e auto-legislação, você criar suas próprias leis para se organizar internamente. Cada ente federado pode fazer isso, tanto os estados, quanto os municípios, quanto a União. Autogoverno, existe lá o prefeito, existe o governador, existe o presidente. Auto-administração, a administração dentro do seu espaço, cada ente pode fazer. Certo? Gente, volta para mim. Vocês conseguiram entender bem isso? Ficou confuso essa coisa que eu falei da União, da República Federativa Brasileira? Ficou legal? Vocês entenderam que soberania é o poder ilimitado? Então, cada estado tem poder ilimitado, o Brasil tem poder ilimitado. E vocês entenderam que autonomia é aquele poder dentro de casa e que não é ilimitado, que encontra limites. Ficou claro? Deixa eu ver aqui no... Eu fui desconectada aqui do chat. Enfim. Não estou conseguindo olhar o chat agora. Por um probleminha técnico. Então, vamos pro... O computador ficou um pouco estranho aqui. Desculpa, gente. O chat desconectou, não consegui olhar. E aí... Vamos falar agora, então, depois eu tento olhar de novo, não deu mesmo. Eu vou tentar falar agora, quer dizer, vamos falar agora sobre... Tá estranho isso daqui. Pronto, sobre a criação, fusão e incorporação de novos estados, municípios e territórios. Desculpa, gente, o chat deu problema, não consegui ler o que vocês falaram, depois eu vou tentar de novo. Espero que resolva. E aí, põe nos slides, por favor. Criação, fusão e incorporação de novos territórios, de novos estados, municípios e territórios. Vamos falar primeiro sobre os estados-membros. Como ocorre a criação, fusão e incorporação dos estados? Ocorre mediante a aprovação da população diretamente interessada, ou seja, a população que quer que aqueles estados, que seja criado um estado novo ou que um estado se funda ou se incorpore a outro, ela vai precisar, por meio de um plebiscito, demonstrar a aprovação dela. E também mediante a aprovação do Congresso Nacional, por lei complementar, continuando nos slides, vamos ver onde isso aqui está escrito.
Está escrito no artigo 18 da Constituição, no parágrafo 3º, está escrito lá que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Letra de lei, gente, mas é importante. Vamos seguir direto aqui para a gente ver como acontece com relação aos municípios. Mediante lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e mediante plebiscito com a população dos municípios envolvidos após estudos de viabilidade municipal. Volta para mim, por favor. Gente, como vocês viram, para a criação dos municípios é mediante lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. A Constituição determinou assim. Só que aí surgiu um probleminha prático, que às vezes a Constituição ela manda o legislador fazer uma coisa, o legislador fala assim, não estou afim, e ele não faz. E aí esse é um caso que a gente chama de omissão inconstitucional, e esse é um caso o legislador não legislou e ele não criou essa lei complementar que trazia esse período, esse prazo determinado para essa criação, fusão e incorporação de municípios. E aí o que aconteceu? Volta para o slide, por favor. A gente vai ver aqui, ó, essa lei complementar federal não foi criada, e aí o artigo 96 da DCT foi modificado para estipular o que nós vamos ver adiante. Ó, antes, dizendo para vocês que essa determinação se encontra no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, diz lá que a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, como nós vimos, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. E aí, a DCT que vai dizer que ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento dos municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Então, volta para mim, como isso não foi resolvido, o que aconteceu foi que o artigo 96 da DCT teve essa forminha para dizer, olha, beleza, tá tudo certo, se foi feito até dia 31 de dezembro de 2006, tá ok, pode acontecer. Tá, isso é só um título de informação, é importante vocês anotarem, então faz uma remissãozinha ao artigo, nesse parágrafo 4º, faz uma remissão ao artigo 96 da DCT, que é para você não esquecer disso, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora olhar o chat, ou se o chat ainda está me... Tá certo. Pedindo print, nada demais. Ingrid, obrigada. Eu lembro de você. Você sempre tá aí. Eu agradeço pela participação. Você é muito participativa. É muito legal. Você me achará, então não esqueça seu nome quando eu te vejo. Ah, Ingrid veio assistir minha aula. Fico super feliz. Minha monitoria, né? Gente, voltando para os slides agora, rapidinho, a gente vai falar sobre a criação, fusão e incorporação. Continuando falando, a gente vai falar sobre a criação, fusão e incorporação dos territórios, como acontece. E aí eu só coloquei mesmo o artigo 18, parágrafo 2º, que fala sobre isso, diz que os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, isso é feito por lei complementar. E aí, fica aqui, que os territórios eles são considerados autarquias federais com autonomia administrativa. Volta para mim. Eu não sei se vocês sabem muito sobre isso, mas hoje em dia território é uma coisa que soa estranha, porque não é comum pra gente ouvir falar de território. Mas hoje em dia a gente não tem nenhum território mais, mas a gente já teve territórios no Brasil. Que era Fernando de Noronha, se não me engano, Roraima mesmo. Já foi um território, não tenho certeza, se eu estiver errado podem me falar, mas hoje em dia, o que importa hoje em dia, a gente não tem mais nenhum território no Brasil. Mas pode existir porque constitucionalmente é permitido que isso ocorra. Beleza? Então a gente encerra essa parte de fusão, incorporação aqui, é bem facinho, é só letra de lei mesmo. O que eu sugiro para vocês é que vocês leiam esses artigos de novo, porque se cair, vai cair letra de lei, e se cair é legal que vocês estejam sabendo, todos os artigos foram indicados no slide. Então baixem o material, deem uma olhadinha e tentem ter isso em mente. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, então. Bom, nenhuma novidade. Vamos falar agora sobre a competência dos entes federados. Pode passar para o slide.
competência dos entes federados. A gente vai falar direitinho sobre a competência de cada um, onde aparece na Constituição isso, mas a gente vai dizer antes que a União ela tem os poderes enumerados, os municípios eles têm os poderes definidos indicativamente e os estados eles têm apenas uma atribuição de poderes remanescentes. Volta para mim. Quando a gente estiver vendo cada um individualmente, a gente vai rever isso que eu acabei de falar para vocês. Mas, a princípio, é legal a gente ter em mente, e por que eu estou destacando isso? Porque já caiu uma questão exatamente dessa forma, falando só sobre essa introduçãozinha. Já caiu na OAB, tá? Então, a Constituição, quando ela vai tratar das competências da União, ela vai falar enumeradinho. Então, ela vai enumerar uma a uma e ela vai dizer, olha, as competências da União são essas, isso, 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 isso. Então, ela vai fazer as competências da União. Elas são enumeradas. Quando a gente vai falar das competências dos municípios, a Constituição ela é um pouquinho menos específica do que quando ela fala das competências da União. E aí, a Constituição ela vai apenas indicar, vamos dizer assim, é menos específico. Ó. Aqui é especificidade máxima. Aqui a especificidade já deu uma quedinha. E quando a gente vai falar da competência dos estados, a gente vai ver que para os estados é o que sobrou. Então, para os estados, ficam os poderes remanescentes. Então, o que não é a União que tem que fazer, o que não é os municípios que tem que fazer, a Constituição vai falar, olha, União, municípios, isso não é para vocês, os estados, eles vão poder fazer. Mas a União ela não vai ser específica, ela não vai ser analítica na hora de dizer quais são as competências dos estados. Ela vai falar melhor as da União e as do município, e a gente vai entender, bom, se não está para a União e não está para o município, e se os estados não foram proibidos expressamente pela Constituição, então eles podem fazer, então dá para eles fazerem. Ok, vamos ver como isso daqui caiu, foi cobrado na OAB? Não, peraí, gente, já está com a resposta, pode botar, já está com a resposta marcada, mas é porque é bem óbvio mesmo, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Nos termos da Constituição de 88, o Estado Federal Brasileiro, ele fala, é formado pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, todos autônomos, sendo apenas a União detentora do atributo da soberania. Aqui entra aquela discussão que eu falei para vocês. É melhor a gente entender que a União como um ente, ela não é soberana, ela é autônoma, igual os estados e os municípios, e quem é soberano é a República Federativa Brasileira. E aí a letra B, que é a letra que está certa, vai dizer que o Estado Federal Brasileiro, ele adota um sistema de repartição de competências que enumera os poderes da União, define indicativamente dos municípios e atribui poderes remanescentes para os estados. Foi exatamente isso que a gente acabou de fazer. Isso daqui é uma coisa que você vai ver quando você for ler a Constituição passo a passo, para ler o que a Constituição fala sobre a União, sobre os estados e sobre os municípios. A opção C destina à União, como ente central, competências de caráter exclusivo e privativo, restando aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios apenas o exercício de competências legislativas em caráter remanescente suplementar. A gente vai ver que não é bem assim, a gente vai falar agora das competências mais destrinchadinho. E letra D não admite que os municípios, mesmo de forma suplementar, possam legislar sobre as matérias que são objeto da legislação federal e estadual. Isso não é verdade, é exatamente o contrário disso, e a gente vai ver mais à frente, não se desesperem, quando a gente for falar de municípios. Mas, por hora, a gente, só sabendo isso que eu falei, só sabendo essa abordagem, a gente já saberia, pode voltar para mim, só sabendo essa abordagem mais geral, como a Constituição vai tratar de cada um deles, isso a gente infere lendo os artigos constitucionais, a gente já conseguiria acertar uma questão da OAB, porque foi uma questão que essa questão envolve você saber ler a Constituição e entender como ela funciona. Porque se você sabe direitinho o que é da competência da União, o que é da competência dos estados, o que é da competência dos municípios, você pode chegar numa questão dessa e você pode errar. Porque embora você soubesse direitinho cada coisa, você não estava tão ligado na forma como a Constituição quis passar aquilo. Então, embora isso esteja disfarçado, essa questão é uma questão que envolve você saber entender o texto, não só decorar o texto, mas entender
como ele quis passar as informações, o que ele quis dizer com aquilo exatamente. Isso é até uma forma sistematizada de você pensar no que a Constituição diz. Você não pensa só, peraí, é a competência da União, isso. E aí você memorizou, tá tudo embolado na sua cabeça. Mas você entende, bom, ela quis enumerar da União, e aí para os municípios ela indicou, mas para os estados. Então isso vai funcionar melhor porque você vai saber melhor como encontrar isso na sua mente. É uma sistematizaçãozinha para você saber ler a Constituição, entender o que ela pretendia dizer para você. Vou olhar o chat. E nenhuma novidade mesmo, eu espero que não seja eu que esteja atualizado. Mas pelo visto é isso mesmo, tá? Vamos falar sobre a União agora. Primeiro, pode ir para os slides, para dizer para vocês que a União ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Ela é um ente federado dotado de autonomia, e essa autonomia envolve auto-organização, ela pode se organizar, autolegislação, autogoverno e auto-administração. Nós já falamos disso quando falamos da autonomia, certo? E aí, acho que aqui não tem dúvida, se tiverem pode falar, se quiserem que eu vá mais devagar também podem falar. Vamos ver como se dá a competência da União. A União ela tem competência que pode ser administrativa ou material, vai existir essas duas competências, a administrativa e a competência legislativa. A competência administrativa da União, ela pode ser comum, nós vamos ler os artigos que falam sobre isso daqui a pouquinho, mas está lá no artigo 23, de 1 a 12, e ela pode ser exclusiva, que está lá no artigo 21, de 1 a 12 também, certo? E a legislativa... uma observação sobre a exclusiva. A competência exclusiva da União, ela é indelegável. Nós vamos ver isso daqui a pouco com um pouquinho mais de atenção. Mas é uma coisa óbvia, gente. A comum todo mundo pode fazer. A exclusiva, só ela pode fazer mesmo. Então ela não pode delegar. E a legislativa, a competência legislativa, ela pode ser concorrente, está no artigo 24. E ela pode ser privativa, está no artigo 22. Só que a competência privativa, ela vai ser delegável aos estados e ao Distrito Federal. Pode voltar para mim. Gente, isso não é difícil, tá? A gente vai falar... A gente está falando agora da União. E a União, ela tem tudo enumeradinho. E a União, ela vai ter a competência administrativa e a legislativa. A competência administrativa comum, a gente vai ver que vai se repetir. Quando a gente fala dos estados, fala dos municípios, a gente vai falar aqui também, se der tempo da gente falar de todos. E a exclusiva, só a União mesmo pode fazer. Sobre a competência comum, que a gente pode dizer que ela pode ser realizada de forma concomitante. Se há uma competência administrativa cabível para a União, para os estados e para os municípios, eles podem exercer essa competência concomitantemente, mas claro, cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua área de atuação. Então, os estados naquele espaço, a União naquele espaço, os municípios naquele espaço. Mas todos podem exercer concomitantemente. A gente vai ver que isso não vai acontecer na competência legislativa concorrente. Na competência legislativa concorrente, eles não vão legislar sobre o mesmo assunto como bem entender todo mundo na mesma hora, não. A coisa tem que ser um pouquinho mais organizada. E a gente vai ver que na competência legislativa concorrente, na competência legislativa privativa, a gente vai ver que na competência legislativa privativa, diferentemente da administrativa aqui em cima, a privativa ela pode ser delegada. Aqui é indelegável. Aqui ela pode ser delegada aos estados e aos municípios. Então, a União, sentindo a necessidade, pode delegar para os estados e para os municípios a competência legislativa privativa. Uma observação para você pensar que a comum e a competência administrativa comum e a competência legislativa concorrente, elas se diferem no seguinte aspecto. A competência legislativa comum é comum a todo mundo mesmo. Aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, à União. Agora, a concorrente não. A concorrente, ela deixa os municípios de fora. Por quê? Porque a gente vai ver que em matéria legislativa, a competência legislativa é concorrente, porque a gente vai ver que em matéria legislativa, os municípios eles vão agir de uma forma diferente, porque é pelo princípio do interesse. Então, o que for de interesse municipal, o município pode se meter e falar e estipular suas próprias leis.
Então, isso vai estar escrito no artigo direitinho, que é concorrente para os estados, mas não é para os municípios. Inclusive, vamos ver os artigos, porque aí vai ficar mais fácil de visualizar. Gente, uma observação, os artigos eles são gigantes, tá? Então, eu coloquei eles cortados. Mas o artigo 23, depois você tem o dever de casa de ler, porque cai, letra de lei mesmo, que cada artigo diz separadinho. Mas o artigo 23, ele diz que é de competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal, do município. E aí ele vai dizer um por um o que é de competência comum. Então ele destaca lá, competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Ele é claro nisso. E ele vai dizer o que é de competência comum. Dever de casa, lê um por um. Por favor, com atenção, porque cai um por um. Então é importante você pelo menos ter uma noção. A competência administrativa exclusiva, está escrito no artigo 21, está escrito lá, compete à União. Aqui, ó, ele falou, é a competência comum da União, dos Estados, do Federal e dos municípios. Aqui ele só falou compete à União, ele não disse compete exclusivamente à União, ela não pode delegar, isso você tem que saber. Aqui ele não foi tão detalhista, mas ele disse compete à União e é só a União que pode fazer. E a competência legislativa concorrente, está escrito ali, ó, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Como eu falei para vocês, ele deixou os municípios de fora. A União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre os assuntos. Também não vou ler tudo agora, porque senão a gente vai ficar aqui lendo juntos, isso é maçante. Vocês podem ler depois, anotando, prestando atenção, mas, por favor, leiam, tá? Que diz aqui que compete à União, ao Distrito Federal e aos estados. Tirou os municípios, porque, como eu falei para vocês, os municípios, eles podem legislar sobre tudo que estiver no interesse específico deles. Né? Volta para mim, porque eu vou olhar aqui o chat, vou ver se tem novidade. Gente, vocês estão entendendo tudo certinho? Não está entendendo nada, Camila, poxa. Qual é essa dificuldade? Seja mais específica para eu te ajudar, que você falou que está com dificuldade na matéria. É uma matéria que eu não considero que seja tão complicada assim, mas talvez eu esteja tendo uma abordagem que você não está conseguindo acompanhar tão bem. Então, você pode me falar o que você não entendeu bem, qual é a dificuldade que você está tendo. E se quiser também conversar comigo depois sobre a matéria, a gente pode se encontrar aí nos Facebooks da vida para conversar, para eu tentar esclarecer melhor e mais devagarzinho do que nesses 50 minutos de monitoria que eu tenho. Mas... obrigada. Para quem está gostando da aula, agradeço muito. E aí, gente, voltando para os slides. Camila, me fala, por favor. Os slides não estão aparecendo aqui no meu computador, então vamos ver. A gente viu... Vamos ver aqui como cai isso. Aqui, ó, o Estado X possui lei ordinária que dispõe sobre regras de trânsito e transporte. Determina essa lei a instalação de cinto de segurança em veículos de transporte coletivo de passageiros, impondo penalidades em caso de descumprimento. E aí, inconformado com esse diploma legal, o governador do Estado deseja propor ação direta de inconstitucionalidade. Também já deixei marcado, porque como eu não li passo a passo com vocês, eu não pretendia que a gente resolvesse juntos, mas eu pretendia só mostrar a abordagem. Porque aqui ele vai dizer, olha, a opção certa, que é a opção C, diz que a lei é inconstitucional porque viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito. E aí, se a gente volta lá para o artigo que fala sobre a competência legislativa privativa da União, a gente vai ver que fala lá no inciso trânsito e transporte. Então, por isso, você tinha que ter lido isso destrinchadinho para você saber acertar essa questão. Volta para mim. Então, por isso que eu fiquei aqui sendo chata e destacando, gente, eu não vou ler com vocês agora, mas leiam, porque realmente cai, parece insuportável ter que ficar lendo isso tudo, pontinho por pontinho, mas tenha em mente, isso é importante, porque cai na prova, sim, e cai bastante, tá? Não cai pouco. Isso é uma coisa que cai muito, tá sempre caindo. Deixa eu ver se a Camila respondeu o que ela tá com dúvida, pra ver se eu consigo ajudar. Acho que por enquanto tá tudo na mesma. Certo, então voltando para cá.
Cara, eu tô com problema com os slides. Pronto, voltei, consegui voltar. Vamos falar sobre os Estados-membros rapidinho. A gente vai ver que, igualzinho à União, não tem diferença nenhuma aí. Os Estados são pessoas jurídicas de direito público interno. Eles são entes federados dotados de autonomia. E a gente falou o que era autonomia lá no começo. E a autonomia implica em auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração. Até aí, gente, diferença nenhuma para a União. Próximo slide. A competência dos Estados-membros são administrativa ou material, e aí tem a comum cumulativa. Artigo 23, igualzinha da Constituição, igualzinha da União, desculpa. O mesmo artigo que fala sobre a competência material, administrativa comum para a União é o que serve aqui para os Estados-membros, o artigo 23. E a residual, remanescente ou reservada é a que está no artigo 25, parágrafo 1º, e eu coloquei aqui no slide logo para vocês, que diz que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Volta para mim. Gente, vocês lembram que lá no início, quando eu falei da União, dos Estados e dos municípios, eu falei para vocês que os Estados, eles tinham a competência, a competência deles era remanescente, então é aquilo que não foi proibido pela Constituição para que os Estados fizessem, aquilo que não foi atribuído especificamente, privativamente, à União ou aos municípios, o Estado pode fazer. Então, a competência administrativa do Estado, ela vai ser remanescente, residual. E agora eu só mostrei para vocês onde isso se encontra. E isso se encontra no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, que foi esse artigo que eu acabei de mostrar para vocês. Deu para entender? Tranquilo? Acho que está tranquilo, então. Voltando aqui para os slides. A competência legislativa, ela pode ser expressa, e a competência legislativa expressa dos Estados está no artigo 25 no caput, e ela pode ser residual ou remanescente, como eu falei para vocês. Os Estados, eles têm uma competência remanescente, o que não é proibido, o que não cai para os outros, cai para os Estados, certo? E isso serve para a competência administrativa, isso serve para a competência legislativa, e no final de contas, saber a competência dos Estados é mais fácil de tudo. A competência legislativa expressa dos Estados está no artigo 25 caput. Os Estados, eles se organizam, eles se regem pelas constituições e leis que adotarem, reservados os princípios dessa Constituição. Como nós vimos, os Estados, eles são soberanos, então eles têm liberdade para gerir, criar suas leis. Enfim, essa é a competência legislativa expressa, está no artigo 25. E no artigo 25, parágrafo 1º, de novo, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Gente, e aí, é aquilo que eu já falei para vocês, não muda nada. Continuando aqui, os Estados, eles têm ainda a competência delegada, que está no artigo 22, parágrafo único, e a competência concorrente. Então, volta para mim, por favor. Gente, presta atenção, porque até aqui estava bem parecido. A União, os Estados, eles estavam bem parecidos. Agora muda um pouquinho, porque os Estados, eles têm 4 competências legislativas. Eu falei das 2 primeiras, que são a expressa e a residual, e um pouquinho semelhante com a União, mas a União não tem, a União ela também vai ter a expressa, a concorrente, mas a privativa, a concorrente, mas os Estados, eles têm, além da expressa e da residual, eles têm a competência legislativa delegada e a competência legislativa concorrente, que nós vamos ver o que são cada uma. Volta lá para mim. A delegada está no artigo 22, parágrafo único, e é bem simples. Está escrito lá, nesse artigo, no parágrafo único, que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, ele diz simplesmente que ela vai ser delegada, como eu falei para vocês lá no começo, que a União pode delegar para os Estados, competências privativas dela. E aí só entra aqui na parte dos Estados essa observação que eu já tinha feito lá quando eu falei da União. E concorrente, está no artigo 24 da Constituição, que vai dizer aqui que a União legisla sobre normas gerais e os Estados sobre normas especiais. Volta para mim. Gente, a competência legislativa concorrente dos Estados é o seguinte, são os casos nos quais tanto a União quanto os Estados vão falar sobre o mesmo assunto. Só que enquanto a Constituição, a União, ela vai legislar de uma forma mais geralzona, ela vai trazer normas gerais sobre aquele assunto, os Estados, eles têm o objetivo
E eles vão trazer normas mais específicas dentro, não vão desrespeitar as normas gerais, mas eles vão trazer normas específicas, vão especificar melhor aquele assunto. Esse era o objetivo quando foi feita lá a Lei 8666. A Lei 8666 ela quer ser uma norma geral, uma lei federal geral, sobre licitações, né, que é uma lei famosa, por isso estou usando ela de exemplo. E os estados, eles poderiam falar também sobre licitações, só que mais específico dentro do limite deles. Essa lei específica dos estados sobre licitação nunca foi feita, mas isso é bem falado sobre a lei de licitações, é bem falado que a lei 8666 é uma lei geral de licitações, e se os estados quisessem criar uma lei sobre licitações especificando melhor o assunto, eles poderiam. Gente, eu abordei quase toda a matéria planejada, bateu os nossos 50 minutinhos, no final eu corri um pouco, como sempre, mas para tentar falar para vocês o máximo de coisas possíveis sobre o assunto, deixar vocês, da minha parte, mais preparados possível, mas o que acontece é que a gente não conseguiu falar sobre municípios, tem no material, e municípios é muito facinho, tudo que está ali no material, nos slides, era exatamente o que eu ia falar, sem acrescentar muita coisa, então acho que vocês vão entender. Mas o principal, quase tudo a gente conseguiu falar hoje. Eu gostei, eu espero que vocês tenham gostado também. Se tiverem alguma dúvida, podem contar comigo, me procurar pra gente conversar. Tem um grupo do Facebook que as pessoas tiram dúvidas, então podem falar lá também. Obrigada pela atenção. Deixa eu ver aqui no chat se tá todo mundo tranquilo. E é isso, gente. Obrigada, Mariana. Gente, obrigada. Espero vocês na próxima. E desculpa por ter corrido um pouquinho no final, mas a minha intenção era conseguir passar o máximo de coisa possível para vocês. Beijinho, até logo!